Talvez você não saiba, mas foi aqui que tudo começou há quase 20 anos atrás. Nesse lugar aqui Deus marcou a minha vida. Sim, no banheiro Deus marcou a minha vida. Eu fui o primeiro funcionário do sexo masculino a trabalhar na limpeza dessa rede de eletrodomésticos imóveis, a maior rede de eletrodomésticos imóveis do estado de Goiás. E isso aconteceu porque a única coisa que eu sabia fazer na vida, pasme você, era limpar chão. O meu sonho era ser gerente, mas eu tinha um problema, eu tinha dificuldade no aprendizado. Os meus amigos achavam que eu tinha um leve problema mental. Por quê? Porque tudo que eu estudava eu não conseguia reter. Só que na mentalidade e na ousadia de querer crescer, eu bati nessa rede de lojas para tentar me candidatar a uma vaga de gerente. Mas a única vaga disponível era para trabalhar na limpeza. Só que essa empresa tinha como cultura contratar apenas mulheres para a limpeza. Eu tinha um aluguel a pagar, eu morava sozinho. Então eu decidi pedir uma oportunidade para um gerente daquele tempo que se chamava Tiago. E ele decidiu acreditar em mim. Eu me emociono em dizer que o Tiago decidiu acreditar em mim. Agora, eu quero que você entenda uma verdade aqui. A minha avó, antes de morrer, ela me ensinou a única coisa que ela sabia. Ela me ensinou a limpar. Ela me ensinou a cuidar dos utensílios. Duas coisas eu aprendi, limpar chão e lavar louça. Eram os meus únicos dois talentos. Quando eu precisei trabalhar, por necessidade, não porque eu queria crescer na vida, eu precisava pagar o meu aluguel, eu não sabia fazer muitas coisas. A minha intenção era crescer, era ser vendedor, ser gerente, mas a única coisa que eu sabia, Deus decidiu usar para poder começar a transformar a minha história. Guarde essa chave aqui, você precisa aprender isso. Deus vai usar aquilo que você acha que é pouco ou insuficiente para poder mudar a sua história. Porque Deus só precisa de um ponto de partida. Eu vou repetir. Deus só precisa de um ponto de partida para poder mudar a tua história. Talvez você está aí na tua casa, assistindo esse vídeo, preocupado, dizendo: eu sou alguém de poucos talentos, eu sou alguém que não sei fazer muita coisa. Quando eu olho para o texto da viúva de Sarepta, a Bíblia diz que Elias estava passando dificuldade e ele foi para lá para ser sustentado por ela. Mas pasme você, a viúva estava falida. Deus levanta uma mulher falida para poder cuidar de alguém que está em extrema necessidade, que é o profeta. Quando o profeta chega lá, ela está pegando graveto. Ela está pegando graveto para poder fazer comida. Ela só tinha na sua casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta disse assim: traz para mim um copo d'água. Ela vai buscar o copo d'água sem reclamar. Uma coisa eu aprendo aqui: mesmo que você esteja passando um deserto, um tempo de dificuldade, como eu estava passando aqui, eu ganhava R$153, olha para cá, R$153 trabalhando na limpeza desta casa. Eu estava passando em dificuldade e mesmo assim eu me lembro que eu encontrava ainda condições de ajudar alguém que estava em mais dificuldade que eu. A mulher, ela vai buscar água. Quando o profeta lhe faz um segundo pedido: traz também alguma coisa para me comer, um pedaço de pão. Ela falou assim: eu não tenho nada. Mas para pensar, ela tinha o que na despensa? Ela tinha farinha e azeite, era pouco, mas ela tinha. E é isso que está acontecendo comigo e com você. Tudo aquilo que é considerado insuficiente, nós chamamos de nada. Ei, o que Deus vai fazer na sua história passa por aquilo que parece ser nada às suas vistas. Era isso que eu sentia. Eu não sabia falar bem, eu não falava em público, eu não era bom de matemática, eu não era fluente em inglês, eu não tinha vocação em nada, mas eu sabia algo que era insuficiente na minha mentalidade: limpar chão. E Deus usou o que eu sabia para poder transformar a minha história, para começar a mudar a minha história. E é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai usar aquilo que você considera ser inútil, aquilo que você muitas vezes menospreza, para começar a dar norte à sua história, a mudar a sua realidade. Tiago me contratou, eu comecei a limpar essa loja. E daqui, 1 ano e meio depois de contratado, eu fui promovido dentro desta casa 5 vezes. 5 vezes.
eu passei pela conferência, eu passei pelo pacote, depois pela conferência, depois eu fui vendedor, depois eu fui vendedor encarregado e depois eu me tornei gerente nessa loja. E tudo isso aconteceu porque eu decidi acreditar que aquilo que é insuficiente nas minhas mãos, na mão de Deus, acontece a multiplicação e a explosão do milagre. Essa loja hoje, com certeza, é uma das maiores empresas do estado de Goiás e eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a construir durante 6 anos tudo que o Senhor fez através de muitas pessoas como eu. Mas eu posso dizer para você que eu me tornei aqui o melhor vendedor dessa companhia e me tornei também, durante 2 anos, o melhor gerente em treinamento desta companhia. E tudo isso aconteceu porque eu decidi colocar o meu nada na mão daquele que pode fazer tudo com aquilo que parece ser pequeno demais. Que Deus te abençoe. Reflita sobre essa história, porque em Zacarias 4:10 diz assim: não menospreze os pequenos começos. O que Zacarias está falando é, normalmente, Deus começa algo pequeno para que o nome dele seja glorificado. E você e eu estamos debaixo da visão do mundo, da grandeza, do exponencial, do grandioso. E não é assim que Deus começa a construir. Então, se você quiser viver algo exponencial, aceite a começar com aquilo que parece ser inútil, com aquilo que parece ser pequeno, que Deus confiou em suas mãos. Deus te abençoe, querido. Até o próximo episódio.